Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os ouvintes, telespectadores da Canção Nova e amigos, sobretudo desta obra de Deus que nos permite chegar a muitos homens e mulheres através dos meios de comunicação social, como é vontade de Deus, aproveitarmos estes novos areópagos e sabendo também reconhecer os dons que o Senhor concedeu ao fundador da Canção Nova, Padre Jonas Abib, e àqueles que com ele começaram, e agora todos aqueles que trabalham, e são muitos, e que amam este projeto e o abraçam, e se sacrificam tanto para que a mensagem de Jesus Cristo chegue a todos os homens e mulheres de boa vontade. E por isso, neste programa A Luz da Fé, que tem como particularidade comentarmos passo a passo o Catecismo da Igreja Católica a partir da versão do IUCAT. IUCAT significa esta versão do mesmo Catecismo para jovens, tendo presente que o Catecismo da Igreja Católica é este grande volume que contém as verdades da nossa fé, todas elas comentadas naquilo que chamamos a tradição da Igreja. A tradição é ter presente que Deus falou e tudo o que Deus falou está contido na Sagrada Escritura, e depois, ao longo dos tempos, foi-se comentando, foi-se partilhando, foi-se refletindo sobre a mensagem, a palavra de Deus e a mensagem de Jesus, então, que dá origem depois ao catecismo. Já houve, naturalmente, mais catecismos ao longo da história da Igreja, e este catecismo da Igreja Católica é fruto, depois do segundo Concílio do Vaticano, que se realizou entre 62 e 65. E depois que deu origem a uma realidade que na Igreja se chama hoje sínodo, portanto o grande concílio é a reunião magna de todos os bispos com o Papa. E depois os sínodos, que podem ser diocesanos, regionais. Estamos agora na iminência de um sínodo mundial, será a primeira vez, a partir de outubro, por vontade do Papa Francisco, mas cuja palavra significa caminhar juntos, refletir. E a partir desse sínodo, que foi também uma criação do Concílio Vaticano II, então fez-se, num dos momentos iniciais, na década de 70, um pedido que houvesse um catecismo da Igreja Católica. Um catecismo, naturalmente, a partir dos já anteriores, mas mais atualizado, também pela mensagem que se vai fazendo, pelas interpretações, pela realidade do mundo, e, portanto, a partir da década de 90, apareceu este volume que tem passado por algumas edições, por isso umas pessoas podem ter um catecismo destes com uma capa verde, outros têm uma capa mais azul clara, mas é consoante as edições. O importante é saber que o conteúdo é o mesmo, naturalmente. E quem caminha convosco é este vosso irmão, o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, que tem apenas como objetivo ajudar a fazer caminho na fé, a partilhar convosco o que o Catecismo nos diz, a partir também da minha experiência pastoral, porque durante estes 25 anos de padre sempre foi pároco, além de outros serviços que prestei na minha diocese, na minha arquidiocese. O grande serviço é sempre ser pároco e, portanto, isso também nos ajuda a compreender melhor a vida das pessoas e ajudá-las, e, portanto, é com o serviço aos irmãos que nós podemos também crescer na fé. No último programa
víamos cada um dos sacramentos, o que é que eles no fundo nos ajudam a perceber. Que transformação acontece nas nossas vidas. Recordam-se, falámos do batismo, que era de filhos, de ameaçados de filhos humanos. A partir do batismo passámos a ser protegidos filhos de Deus. A confirmação dá-nos a certeza de que somos pessoas que andamos à procura para sermos pessoas mais decididas. A confissão permite que passemos de culpados a, digamos, de reconciliados. A Eucaristia permite que passemos de famintos, pessoas cheias de fome, a pessoas que são pão para os outros. O matrimónio e a ordem permitem-nos que deixamos de ser individualistas e passamos a ser servos do amor. O perigo, um dos perigos de todos os tempos, mas também do nosso tempo, é o individualismo. O indivíduo fechar-se, isolar-se, e cada um pensar na sua vida, cada um ver o que é que pode fazer mais feliz. Hoje é uma tendência, uma corrente de pensamento, um pouco assim, e cada um é que sabe o que é melhor, cada um sabe o que caminho vai percorrer. De facto, nós, como cristãos, não é esse o nosso caminho. O individualismo não é, de forma nenhuma, caminho para ninguém, e muito menos para cristãos. E, portanto, ser padre, celebrar o sacramento da ordem, como diácono, como padre ou como bispo, é ser servo do amor. Porquê? Porque estes três estados do mesmo sacramento, não é? O episcopado, o presbiterado e o diaconado, são para servir os irmãos. O presbítero, pois, serve o povo de Deus na celebração da Eucaristia e dos outros sacramentos, também no atendimento às pessoas, no diálogo, na orientação. O bispo, pois, no governo da diocese, sempre ajudando os seus padres, porque são os principais colaboradores do bispo, a orientar naturalmente bem o povo de Deus. E os diáconos como colaboradores do bispo na caridade, portanto, aqueles que também estão mais atentos ao serviço dos mais simples, dos mais humildes. Mas fala-se também do matrimónio. Também são servos do amor, ou seja, quem tem vocação para o matrimónio sabe que o sentido dessa vocação passa por aqui. O marido vai fazer a esposa mais feliz e a esposa faz o marido mais feliz. E por isso ambos são felizes. Senão, reparem que há uma tendência muito grande a pensar que quem casa porque quer ser feliz. E um dia, um sacerdote, numa celebração de matrimónio, em plena homilia, lançou este desafio aos noivos. Perguntou a cada um deles por que motivo estavam ali, na igreja, em plena celebração. E quer o noivo, quer a noiva disseram: eu estou aqui para ser feliz, porque quero ser feliz. E o sacerdote disse: bom, então o melhor é pararmos aqui a celebração, terminarmos tudo, irmos já para casa, porque estamos no caminho errado. E eles ficaram muito preocupados e naturalmente o padre estava a partilhar com eles, a refletir com eles, não é? Mas eles naquele momento ficaram assim um pouco atónitos o que é que o padre queria dizer com aquilo. E o padre explicou-lhes muito rapidamente: olhem, se realmente cada um de vocês quer ser feliz, não tem sentido casar-se, porque para isso estavam solteiros, era cada um o seu eu, não é? O interessava era o eu de cada um, mas não. O casamento só tem sentido se o noivo quer fazer a noiva mais feliz e a noiva quer fazer o noivo mais feliz, e ambos são felizes. Então eles perceberam claramente isso, não é? E nunca mais hesitaram, e certamente são um casal muito feliz. Porque é isso mesmo, mas porque há alguém que está ao serviço um do outro, não é? E depois a esposa está para fazer o marido mais feliz, servindo o marido com encanto, o marido para fazer a esposa mais feliz, e os dois para fazerem os filhos mais felizes, porque na relação dos pais com os filhos percebe-se sempre melhor isto, não é? Deixar-me dizer uma expressão muito caseira, nós temos uma tendência para dizer quem é que manda, não é? Quem manda em casa? É sempre o pai e a mãe, logicamente, não é? Mas mandam porquê? Porque servem mais, não é? Quem é que se levanta mais cedo? É o pai e a mãe. Quem trabalha mais é o pai e a mãe. Portanto,
mandam servindo, não é? E fazem-no não só porque querem estar bem na vida, mas querem que os filhos estejam melhores ainda do que eles. E qual é sempre o objetivo do pai e da mãe? É que os seus filhos tenham mais felicidades, mais capacidades, mais oportunidades do que eles tiveram. Portanto, mandar, neste caso, é servir. Não é? Portanto, não há mandar como no sentido empresarial ou no sentido da política, mas aqui é um sentido de serviço. Portanto, então, no fundo, ser consagrado ou ser casado significa ser servos do amor, servir amando. Não é? Através da unção dos enfermos, que é no fundo aquele sacramento que com o qual celebramos já mais próximo do final da vida, nós passamos de desesperados a pessoas confiantes. Realmente, quando se está doente, ficamos muito mais atribulados, preocupados e, portanto, podemos usar a palavra desesperados. Não é? Quando nos dizem, por exemplo, vamos a um médico, depois de fazermos exames e nos diz o senhor tem um cancro, nós ficamos preocupados e quase vezes desesperados, não é? Mas o que é que vai ser da minha vida, não é? Pois, reparem, a Santa Unção vai nos permitir o quê? Que sejamos pessoas mais confiantes. O problema continua, a doença está lá, a menos que seja curada por um tratamento, por uma cirurgia, mas à partida está ali. Há doenças que já não podem ser curadas e têm que ser, enfim, mais ou menos acompanhadas. Pois, reparem, mas a grande diferença é que antes desta vivência, deste encontro com o Senhor, eu porventura poderia estar mais um pouco desesperado, mas depois da Santa Unção eu fico mais confiante, porque eu sei, estou nas mãos de Deus, seja aqui na terra, seja para me encontrar com Ele na eternidade. Então, em todos os sacramentos, o sacramento é o próprio Cristo. Seja qual for o sacramento que eu celebro na minha vida, é Cristo que está a entrar na minha vida. Que me acompanha na infância, digamos, no nascimento, na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta e no declinar da vida. Não é? Então é sempre Cristo. Reparem, esta maravilha. Cristo veio há 2000 anos, esteve presente na Terra, contactou com muitas pessoas, fez muitas catequeses, imensos milagres, curou muita gente, acompanhou muita gente em 3 anos. E depois deu a vida por mim e por cada um de nós. E agora, já naquele tempo só estava em Israel. Não podia estar ao mesmo tempo em vários sítios. Mas agora está presente em todo o mundo. Não é? Não tenho agora muito presente, mas ouvi uma altura uma afirmação que de 4 em 4 segundos começa uma Eucaristia em todo o mundo. Não é? Dado que nos continentes onde agora é dia, noutros é de noite, não é? E vice-versa, então haverá celebração permanente. Não é? Estão a ver Cristo a agir em todo o mundo de 4 em 4 segundos. Não é? O mesmo se diga depois dos outros sacramentos, embora se celebrem menos vezes, mas se a gente olhar aos domingos, no tempo de verão, por exemplo, há muitos mais batizados do que noutra altura do ano. Durante o ano costuma haver muitos mais crismandos, não é? Portanto, há um conjunto de ações do próprio Jesus sempre a agir em cada um de nós. Não é? É Ele mesmo que entra em cada um de nós. É Ele que nos vai transformando. Por isso, aquela pergunta que já tenho feito muitas vezes e que ainda fiz num programa anterior é esta. É importante que, consoante a minha idade vai avançando, consoante eu vá crescendo também nas responsabilidades, na maturidade, eu me pergunto sempre em que é que me identifico com Jesus. Porque, sem dúvida, que se Jesus entra na minha vida, nos vários momentos da vida, é para eu me identificar com Ele. É para eu ser mais parecido com Ele. É para eu poder agir como Ele. Ele não vem só na Eucaristia, vem também nos outros sacramentos. Então é Ele que age, é Ele que transforma. E veja-se os apóstolos, por exemplo. Eram 12 homens, cada um com a sua
personalidade, com o seu caráter. Não perceberam tudo à primeira vista, e Jesus repete algumas coisas, apesar de estarem com Jesus dia e noite. Jesus até explica as parábolas a cada um deles. Fizeram um caminho, mas não estava tudo claro. Já quando Jesus está a anunciar a sua paixão e morte, ou os dois irmãos, ou a mãe dos dois irmãos, a mãe do Tiago e do João, vem perguntar a Jesus se é possível ficar um lá dentro da esquerda. Os outros 10 ficam cheios de ciúmes e com dor de cotovelo, mas como é? Eles é que querem ficar, nós também temos direito a ficar. É normal, não é? Isto quando um tem que ficar no lugar da frente, os outros também querem lá chegar. E depois, quando Jesus está para dar a vida, mas agora tu vais manifestar Israel, não é? Ainda estavam com o pensamento naquele Messias poderoso, rei, vitorioso. Mas depois do Espírito Santo há uma mudança. O perigo é exatamente o mesmo, eles sabem que o que fizeram a Jesus podem fazer com eles sabem muito bem que podem ser maltratados, podem ser presos, como foram, não é? Mas nada os faz temer. Eles estão em nome de Jesus. Aliás, o Pedro e o João vão ao templo às 3 horas da tarde, está ali um paralítico a pedir esmola, estando nos braços, como ele costuma, e o Pedro muito simplesmente diz: em nome de Jesus, não temos ouro nem prata, mas o que temos damos-te, levanta-te e anda. E o homem levantou-se e começou a andar. Portanto, em nome de Jesus, ou seja, Jesus está a agir através deles. É esta transformação, reparem, e nós podemos dizer assim, mas está bem, mas eles eram apóstolos, eles até eram os primeiros bispos da igreja, têm dons especiais, os mesmos dons que o Senhor nos concede, porque também nós fomos batizados, recebemos o Espírito Santo, já fomos crismados, tomamos consciência dos seus dons, recebemos a Eucaristia diariamente, podemos confessar semanalmente ou até quase diariamente. Não temos as mesmas condições? Temos. Temos a Palavra de Deus acessível a nós, não é? Temos os conteúdos da fé sistematizados, claros. Então nós temos todos os meios. Eles não tinham, no princípio, eles foram descobrindo, não é? Basta irmos aqui ao livro dos Atos dos Apóstolos e vemos como muita coisa se vai percebendo com o agir. Não é? Eles não tinham livro de instruções. Olha, fazer aqui e de para lá. Nós agora, por exemplo, nas nossas dioceses, e nesta altura, quase todas as dioceses já têm o seu plano pastoral para o próximo ano. Portanto, cada diocese sabe qual é o programa da sua diocese, qual é o lema da sua diocese, quais são os objetivos que querem atingir. Temos um guião, temos textos, temos catequese, temos tudo que nos possa permitir chegar ao fim do ano, ali por junho de 2022, e dizer, atingimos ou não atingimos os objetivos. Queremos fazer isto, queremos levar as pessoas a encontrar-se com Cristo desta forma ou daquela, mas isto somos nós. Mas no tempo dos apóstolos não havia isto, não é? Jesus disse, ide por todo o mundo, em São Mateus, capítulo 20, no final do último capítulo de São Mateus, ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, portanto, é só isto, não é? Então ide, mas para ensinar. Mas agora depois punha-se a questão, vamos ensinar quem? Os pagãos? Mas eles vão passar para cristãos assim sem mais nem menos? E os judeus, quando passam, têm que ser... Estas dúvidas que vão surgindo, que são normalíssimas. Por isso é que começam a haver concílios, não é? Depois aparecem as heresias. Já vimos quando falámos do credo, inicialmente aparecem as heresias. Não? Cristo era apenas a aparência de homem, não era Deus. Cristo era apenas Deus, mas... Então, é preciso definir isto. Então vão fazer o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, e definir estas verdades, e Jesus fica a ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas reparem, era preciso perceber sempre a vontade de Deus. É preciso ler as Escrituras, e por isso São Pedro, nas pregações que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, vai buscar sempre aos profetas, já estava dito nos profetas, já o rei David falou de Jesus. Pode só ver, vai-se procurando uma identificação maior com Jesus. E ao ponto de, exceto São João, porque morreu por velhice, mas todos foram mártires, como Jesus. Todos foram mortos. Mas sabendo que o mais importante era ser como Cristo. E não ter medo de nada, não é? Então, a grande transformação que tem de acontecer em cada um de nós é isso. É sermos como Cristo. Nós que celebramos os sacramentos. E por isso, uma outra pergunta muito importante que o Catecismo nos faz é: por que razão não basta a fé em Jesus Cristo
e por que motivo Deus nos dá também os sacramentos. Ou seja, mas eu acredito em Deus, também acredito em Jesus, claramente, tá? Mas Jesus deixou-nos este dom de acreditar, sem dúvida, é um dom que Ele nos dá. Há pessoas que gostavam de ter e não têm, procuram, não é? Os chamados, quando, por exemplo, qualquer um dos papas escreve um documento e diz: dirigimos este documento aos bispos, à igreja e aos homens e mulheres de boa vontade, aqueles que estão à procura de Deus, não é? Não dizem que não têm fé, mas no fundo queriam ter fé, estão à procura e são pessoas de bem, naturalmente. Então porquê que, além de a fé, deste acreditar, deste sentir incondicional, nós precisamos também dos sacramentos? Devemos e podemos chegar a Deus com todos os sentidos e não apenas com a inteligência. Por isso Deus dá-se a nós nos sinais terrenos, no pão, no vinho, no óleo, através das palavras, das unções, das imposições das mãos. Portanto, a gente sabe que com o uso da razão, aliás, há uma cadeira na formação dos padres que se chama Teodiceia, que diz que nós podemos chegar a Deus com o uso da razão. Por exemplo, olhando para o oceano, olhando para a natureza, para a maravilha da criação, nós podemos perguntar: mas quem é que fez isto? Quem tinha capacidade para fazer isto? Não é? Então isso é possível. O uso da razão pode nos levar até Deus. Mas não só. Não é? O facto de eu me sentir tocado. Não é? Aqui há uns tempos celebrava o sacramento da Santa Unção a duas pessoas que não eram na idade muito, muito idosas, não é? Mas que são pessoas de uma caminhada de fé muito, muito forte. E diziam-me isto depois, uns dias a seguir: ó Senhor Padre, naquele momento em que nos impôs as mãos, nós sentimos-nos uma força tão forte de Deus em nós que não conseguimos descrever. Portanto, nós precisamos também de sentir, não é? E isto acontece através dos sacramentos. Eu estava a celebrar o Santa Unção portanto, estas pessoas, e como agora não podemos tocar fisicamente, não é? Por causa da pandemia, infelizmente, mas perceber claramente que, mesmo sem tocar fisicamente, Deus manifesta-se, não é? Também sabemos que isso acontecia com Jesus. Ele mesmo diz: parece que não sentis nada, tenho que estar sempre a tocar, temos que estar sempre a... E quando aquele centurião diz: ó Senhor, não venhas à minha casa, que eu não preciso que toques, basta uma palavra tua, e a tua palavra é eficaz, não é? Ora, é importante isso mesmo, é perceber que quando eu comungo, eu sei que estou a comungar uma hóstia feita de pão, e o vinho que eu tenho no cálice é vinho fruto das uvas, não é? Eu sei disso, não é? E o sabor é isso mesmo. Mas o que eu estou, na verdade, a comungar não é um pedaço de pão nem vinho, é o corpo, é o sangue, é a vida de Jesus. Não é? Mas com o sabor a pão, com o sabor a vinho, naturalmente, não é? Portanto, mas apesar daqueles elementos da natureza, eu sei que estou a receber o próprio Cristo. Com o tal azeite, não é? Nós chamamos óleo, mas é sempre azeite das oliveiras. Eu sei que aquela unção que se faz nas mãos do sacerdote quando é ordenado, que se faz na cabeça do bispo quando é ordenado bispo, que se faz na fronte de um batizado ou no peito, esse óleo é uma força de Deus que entra naquela pessoa, não é? E portanto, por isso daí bota-se um dinamismo muito grande, bota uma força enorme, porque Deus está a agir também através dos sacramentos, dos sinais mais sensíveis, não é? Não apenas da razão, porque corríamos o risco de também racionalizar tudo e não poderíamos depois não passar muito daí, não é? Seria mais o uso da nossa razão. Não, Deus manifesta também com sensibilidade. E porque pertencem os sacramentos à Igreja e porque não os podem utilizar como desejarmos, não é? Ou seja, porque é que eu tenho de só batizar, só existe batismo na Igreja, só confirmação na Igreja? A Igreja, também é importante que se diga isto, não é uma casa. A casa chama-se a casa da Igreja. Nós é que depois vulgarmente chamamos a Igreja, mas no fundo é a casa da Igreja. Mas reparem, a Igreja, comunidade do povo de Deus. Ora, é muito importante esta pergunta, porque pertencem os sacramentos à Igreja, não é? São pertença da própria Igreja.
E porquê é que não os podemos utilizar como desejarmos? Não é? Se eu quisesse batizar no meio da rua, por exemplo, alguém, claro que por emergência isso podia acontecer, mas porquê é que a gente não faz assim, banalizando? Não é? Por duas razões. Jesus confiou as suas palavras e os seus sinais a pessoas concretas, nomeadamente aos apóstolos. Portanto, quem é que recebe o mandato de ir, ensinar e batizar? São os apóstolos, mais ninguém. Portanto, então, os sacramentos são pertença da Igreja, na pessoa daqueles que receberam de Deus, e por isso é que, por exemplo, um bispo, para ser validamente bispo, tem que ser nomeado pelo Papa, para ser sucessor dos apóstolos, não é? Portanto, para nunca haver interrupção desde os apóstolos até agora, que sempre que um bispo é nomeado pelo Santo Padre e é ordenado, sabemos que aquele bispo é sempre um sucessor dos apóstolos. O Papa é sempre o sucessor de São Pedro. Então, Deus é que deu esta capacidade à Igreja e os sacramentos só podem ser celebrados em Igreja e pela própria Igreja Comunidade. Então, é neste sentido que, como Igreja que somos, queremos também ser fiéis a este mandato de Jesus e, por isso, para podermos celebrar bem os sacramentos na nossa própria vida, porque sempre celebramos, não apenas a Eucaristia, mas ao longo da vida todos os outros, e para que eles possam ser mais eficazes na vida de cada um de nós, nós precisamos sempre da força de Deus, da graça de Deus e também da sua bênção. Então vamos pedir a bênção do Senhor para que cada vez que celebrarmos um dos sacramentos, nós sintamos, é Deus que está em mim e que me está a transformar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.